Está sendo gravada, provavelmente eu vou abaixar mais tarde. Bom dia, né? Vamos começar, então. Nossa videoaula de hoje, vamos a falar sobre derivada de ordem superior e crescimento de uma função, né? São dois propriedades importantes da derivada, né? Que vão a servir como ferramentas para as aplicações futuras que nós vamos ver da derivada de uma função. Até aqui nós aprendemos algumas coisas da derivada, né? Que coisa nós aprendemos até hoje? Nós aprendemos a calcular a equação da reta tangente a uma curva, né? Em um determinado ponto. Calcular a reta normal a uma curva num determinado ponto. Aprendemos a calcular a derivada de uma função, seja essa de qualquer forma, né? De forma geral. Então, nós sabemos agora derivar qualquer função. Bom, agora vamos estudar então derivada de ordem superior. O mesmo nome é sugestivo, né? Superior. São derivadas que são maiores que a primeira derivada, né? Vejamos aqui, né? Consideramos uma função definida num intervalo real, vamos notar com i, né? A valores reais. E suponhamos que no intervalo i exista a derivada, ou seja, vamos chamar essa primeira derivada, existe a derivada, né? Como podem ver, essa derivada é uma função de x. Se essa derivada é uma função diferenciável, então existe a derivada da derivada, isto é, né? Aqui, a derivada da derivada, né? Essa operação aqui chama-se segunda derivada, né? E geralmente denota-se com f duas linhas. Dessa forma, a segunda derivada definimos como a derivada da derivada, né? Se existir, então, a segunda derivada, e essa for diferenciável, né? Então, nós podemos tomar a derivada da segunda derivada, né? Então, essa operação aqui chama-se terceira derivada da função f. Em geral, nós podemos definir por indução a derivada da n-1 ésima derivada, né? Ou seja, tem aqui ó, a derivada de ordem f n-1 ésima. Essa operação aqui vamos a chamar como derivada enésima da função, né? E geralmente vamos anotar dessa forma. Um minutinho, aqui está entrando. Geralmente vamos a denotar usando essa notação que está aqui. Geralmente usamos essa notação aqui, f. Esse aqui, n, não é um expoente, você vai dizer, depois está em parênteses, né? F, parênteses, n. Esse n vai denotar a ordem da derivada. Ou, em alguns casos mais convenientes, podemos usar como uma fração, né? T, n, f de x sobre txn, né? Isso aqui chama-se derivada de ordem n. Isso aqui entende-se como uma fração indissolúvel, tá certo? Assim, por exemplo, aqui em forma mais prática, né? Mais explícita, né? A derivada de ordem enésima e a derivada de ordem n aqui para qualquer n natural, né? E para fazer possível essa notação, entende-se que quando essa notação, quando o que está dentro de parênteses, né, é igual a zero, né? F de 0, entende simplesmente como uma função. Por isso que isso aqui não é expoente, não é f elevado a zero, né? Simplesmente é uma notação. F de 0 é a própria função. Certo? Então, assim definimos de forma indutiva, né, as derivadas de ordem superior. Ou seja, se a gente quer calcular, por exemplo, a quarta derivada de uma função, primeiro tem que calcular a primeira derivada, a segunda, a terceira e a quarta, certo? Então, é o que vamos a ver com os exemplos seguintes, certo? Vamos a considerar as seguintes funções, os três exemplos, né? O primeiro exemplo, vamos a considerar a função x elevado a 4, certo? O que observamos aqui? Quando tomamos a primeira derivada dela, isso vai ser 4x ao cubo, certo? Aí queremos calcular a segunda derivada, vai ser quanto? 12x ao quadrado. Queremos calcular a terceira derivada, vai ser 24x.
a quarta derivada, 24. Veja que a quarta derivada da função x elevado a 4 é igual a 24. É uma constante já, né? Significa, então, que a derivada de ordem 4, ou seja, a derivada de ordem 5, vai ser 0. Ele vai constante, né? E assim por diante. Então, a partir da derivada de ordem 5, todas vão ser igual a 0. Por quê? Porque a derivada de ordem 4 é uma constante, né? 4. Então, se temos, então, que a derivada de ordem 5 para frente, né? Vai ser igual a 0. A próxima função que vamos a considerar é a função exponencial, né? E elevado a alfa x. O alfa x aqui é qualquer número real, agora. Já não mais vamos a nos restringir a um número natural, tá certo? Então, exponencial. Então, nós queremos calcular aqui a primeira derivada, né? A primeira derivada, nós dizíamos que a função exponencial é a única função cuja derivada é ela mesma, né? Então, você deriva ela, vai ser ela mesma, exponencial de x, e vezes a derivada de alfa x. Alfa é constante, então a derivada de x dá 1, por isso fica alfa aqui. Certo? Calculamos a segunda derivada. Seria a derivada da derivada, né? Então aqui temos a alfa, vezes a derivada de função exponencial, ela mesma, e vezes a derivada de alfa x, que dá alfa, por isso fica alfa quadrado. A terceira derivada seria a derivada da segunda derivada, né? Teríamos alfa ao quadrado vezes a derivada exponencial de alfa x, que seria a mesma, e vezes a derivada de alfa x, que daria alfa. Por isso fica alfa. Como podem ver, já nós temos praticamente uma lei para poder calcular a derivada de qualquer ordem dessa função que está aqui. Né? Assim, por exemplo, se queremos calcular a derivada de ordem 1 milhão, de ordem 1 milhão vai ser igual a quê? Vai ser alfa elevado a 1 milhão vezes exponencial de alfa x. Nesse caso aqui, já é muito fácil calcular as derivadas de qualquer ordem, porque já tem uma lei de formação, tá vendo? As derivadas. A primeira derivada é a própria função multiplicada por alfa, a segunda derivada é a própria função multiplicada por alfa quadrado, e assim por diante. Certo? Nesse caso aqui. Obviamente, aqui, se alfa é igual a 1, nós temos aqui a nossa função exponencial e elevado a x, né? E assim temos, então, que a derivada de qualquer ordem dessa função aqui é a própria função. Aqui. Que nós já falamos muitas vezes anteriormente. Agora vamos a calcular a derivada da função cosseno de x. Certo? A função cosseno de x. Por exemplo, né? Veamos aqui. A primeira derivada da função vai ser igual a menos seno de x. A segunda derivada vai ser o quê? A derivada de menos seno de x vai ser menos cosseno de x. A terceira derivada vai ser seno de x. E a quarta derivada vai ser cosseno de x. Vejam aqui, quando fizemos aqui a quarta derivada, nós voltamos praticamente à mesma função. Ou seja, a derivada de ordem 4 é igual à função. Tá certo? A derivada de ordem 5 é a mesma coisa que a derivada de ordem 1. A derivada de ordem 6 é a mesma coisa que a derivada de ordem 2. A derivada de ordem 7 vai ser igual à derivada de ordem 3, né? O que significa isso? Significa que a derivada da função cosseno de x, né? Ela tem um ciclo de ordem 4, que vai repetir, né? Então, nós podemos escrever assim, né? A derivada de ordem n mais 4x é a mesma coisa que a derivada de ordem n. Tá certo? E isso aqui nós podemos escrever da seguinte forma, né? Cosseno de x mais nπ sobre 2, né? Onde n é natural. Assim, por exemplo, né? A derivada de ordem 1, quando n igual a 1, aqui, n igual a 1, aqui seria x mais π meios. Cosseno de x mais π meios é igual a menos seno de x. A derivada de ordem 2, n igual a 2, né? N, 2 e 2 cancela, vai ficar cosseno de x mais π. Vai ser igual a menos cosseno de x. E assim por diante. Então, essa fórmula aqui é muito prática para calcular as derivadas de qualquer ordem. Tudo bem, pessoal?
Tudo certo, né? Antes de considerar outros exemplos, eu vou fazer uma perguntinha. Alguém me poderia dizer a que é igual a derivada de ordem 101 da função cosseno? A que é igual a derivada de ordem 101 da função cosseno? Obviamente não vai ser necessário calcular todas as derivadas até a ordem 101, né? A derivada primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, vai ser igual a menos cosseno de x. A derivada da ordem 101 vai ser igual a menos cosseno de x. Vamos pensar mais um pouquinho. O que acham? Alguém calculou a derivada de ordem 101? Arthur Guedes fala seno de x. Vejamos aqui. Vou para a apresentação aqui. Vamos a compartilhar um pouco antes. Certo? Nós queremos calcular. Nós temos aqui a função f de x, né? F de x. Cosseno de x. Certo? E nós queremos calcular a derivada de ordem 101. Temos que calcular a derivada de ordem 101 da função cosseno, né? Vejam aqui. Nós vimos o seguinte, né? Que a derivada de ordem 4 então temos cosseno de x e nós calculamos a derivada de ordem 4, né? Só para colocar aqui. Isso aqui é igual que a própria função, não é assim? f de x igual cosseno de x. Tá certo? Foi assim que a gente fez, né? Que a função tem um ciclo de ordem 4, né? Então, veja, nós queremos calcular 101. Então, a gente pode escrever assim, né? 101 é fácil ver que vai ser igual que a 25 vezes 4 mais 1. Certo? Então, a derivada de ordem 101 vai ser igual da função f, né? Vai ser igual a derivada de ordem 1, função x. Ou seja, a derivada de cosseno de x, né? Sim. Igual a menos seno de x. Tudo bem? Então, basta se queremos encontrar a derivada de ordem superior da função cosseno, né? Basta dividir ou decompor esse número em grupo de 4 e o resto vai ser igual a derivada desse. Vamos voltar aqui a nossos slides. Tudo bem? Isso, a Emília tinha falado já, menos seno de x. Tudo bem, Arthur, Aramis, César? Que... Então, assim, em princípio,
encontrar a derivada de 1 superior da função seno é muito fácil. Obviamente, esse método, esse método também seria para a função seno, né? Como vamos ver agora, por exemplo, no próximo exemplo. Obviamente, se nós queremos calcular também a derivadas superiores da função seno, vai seguir o mesmo procedimento que a derivada da função cosseno. A derivada também tem um ciclo 4, né? Assim, um esquema. A primeira derivada de seno é quanto? É cosseno. A segunda, menos seno, né? A terceira, menos cosseno. E a quarta, seno. Então, você volta de novo, né? Ou você usa essa fórmula que está aqui, ou proceda tal como nós fizemos, né? Ou a derivada aqui, a ordem, você divide por 4, forma grupos de 4, né? E o resto seria igual à derivada perdida, né? Aqui facilmente também nós podemos calcular a derivada da função exponencial de uma base qualquer, basta que a base seja positiva, né? A derivada aqui também é muito fácil, como a gente já viu, né? A função exponencial, a derivada é a mesma, né? Aqui, ax, só que aqui está multiplicado por logaritmo neperiano de a. Aí, se quando você vai procurar as próximas derivadas, né? Vai ser a mesma multiplicado vezes logaritmo de a. Então, em cada vez que você vai derivar, vai multiplicar por logaritmo neperiano de a, né? Por isso que o resultado final está esse que está aqui. Essa derivada aqui também já foi deduzida na aula anterior, né? A mesma coisa com a derivada do logaritmo neperiano, né? A primeira derivada do logaritmo é o quê? É 1 sobre x, certo? Vamos guardar 1 sobre x. A segunda derivada, menos 1 sobre x ao quadrado, certo? A terceira derivada, né? Vai ser igual a quanto? 2 sobre x ao cubo. Já tem uma formação, já, né? Então, em geral, aqui, temos essa fórmula que está aqui. Tudo bem? Ficou claro isso aqui ou precisa explicar na, na, na lousa virtual? Sim, tá tudo certo? 124. Seria bom, seria bom. Então vamos a descompartilhar aqui o slide aqui. E vamos a compartilhar vamos a isso. Vamos a pasar para a nossa mesa virtual, então. Aqui. Vamos apagar aqui. Vou aumentar um pouquinho. O bom da lousa virtual é melhor que a lousa física, né? Você apaga muito rápido e não tem essa coisa de sujar as mãos, né? Se é giz ou caneta, né? E não tem aquele que produz alergia. É a única coisa boa aqui. Então, vamos lá, então. Vejamos aqui. Aqui nós temos o que, então? A função é logaritmo neperiano de x, certo? Calculamos a primeira derivada, é o que? 1 sobre x, né? Certo? Vamos calcular a segunda derivada. A segunda derivada vai ser a derivada da derivada, não é assim? Quando derivamos isso aqui, uma coisa para derivar isso aqui, sempre vamos colocar em forma exponencial, ou seja, vai ser assim, x elevado a menos 1, assim, mas fica mais fácil. Tem alguns que colocam aqui a regra da divisão. É possível, mas é mais longo. Melhor colocar assim, né? Então, e como nós sabemos já derivar isso aqui, um expoente qualquer, né? Seja negativo ou positivo, então aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar vezes, vou colocar assim, vezes x ela menos 2, tá certo? Assim. Ou seja, vai ficar aqui menos 1 sobre x ao quadrado, certo? Vamos calcular agora a terceira derivada. Terceira derivada. Aqui vai ser igual a quê? A derivada da segunda derivada, né? Vai ficar 1 menos x ao quadrado, assim, né? Aliás, uma só. Deixa eu um minutinho aqui. Vamos lá.
Sí, ¿cierto? Entonces aquí nos podemos escribir así. Menos x elevado a menos 2. Así, derivada. Entonces aquí tem menos 1, Então vamos colocar esse menos 1 já para fora, é constante, E agora vamos a derivar x elevado a menos 2. X elevado a menos 2 é que desce o expoente, vai ficar aqui menos 2. E vai ficar o quê? Vezes x, menos 2, menos 1, menos 3, Ou seja, vai ficar assim. 2 sobre x ao cubo. Certo? Vamos fazer mais uma aqui, para já acho que vai ficar bom uma lei. Informação das derivadas de ordem superior da função logaritmo, Assim. 4. Igual. Vai ser a derivada de 2 sobre x ao cubo. Derivada. Aqui podemos escrever da seguinte forma, 2 vezes x a menos 3. Derivada. Igual. Tem espaço. 2 constante. Escreve fora da derivada. E fica a derivada de x a menos 3. Aqui vai ficar menos 3. E aqui vai ficar x elevado a menos 4. Ou seja, vai ficar assim, Vai ficar aqui menos 6 sobre x elevado a 4. Certo? Vamos abrir um pouquinho aqui. Então, veja aqui. Aqui já podemos dizer aqui. Vamos saber aqui. Vamos supor que eu quero perguntar para vocês. Aqui é igual a derivada do logaritmo neperiano de ordem 20, por exemplo. Só sem ir tão longe. Assim. De ordem 20. Certo? Veja aqui já tem uma lei, já dá para deduzir, Quando é a primeira derivada é 1 sobre x, A segunda derivada, menos 1 sobre x ao quadrado. O que podem ver com relação ao expoente do denominador de x? Ele acompanha a ordem da derivada. Tá certo? Vem aqui. Quando é a primeira derivada, está dividido por x. Quando é a segunda derivada, está dividido por x ao quadrado, Quando é a terceira, x ao cubo. Quando é a quarta, então é de esperar que aqui vamos a ter x20, Certo? x20. O que mais vamos observar? Veja que as derivadas ele vai trocando de sinal. A primeira é positiva, a segunda derivada é negativa, a terceira é positiva, a quarta é positiva, Então, as derivadas de ordem par são negativas. Tá certo? Então, é de esperar que aqui essa derivada aqui vai ser negativa. Vamos colocar aqui negativo. Tá certo? O que mais observamos aqui? Os coeficientes. A primeira derivada tem 1, aqui, o numerador 1. A segunda derivada, menos 1, que o sinal é menos 1, A próxima derivada, aliás, o próximo coeficiente é 2. Próximo, 6, Tá certo? Então, qual seria aqui o coeficiente? Vezes qual é o coeficiente aqui? Alguém me disse? Esse 6 aqui pode ser escrito como 3 fatorial. Esse 2 aqui, como 2 fatorial, Esse 2 aqui do fatorial. Esse aqui, esse 1 fatorial. E esse 1 aqui seria 0 fatorial. Então, aqui, nós podemos escrever como sendo... aqui seria, quando é 4, aqui seria 3 fatorial. Se é 20, aqui seria, então, 19 fatorial. Certo? 19 fatorial. Vou ao chat ver se tem alguma dúvida. Tá? Ficou 19, é isso mesmo, João Melo. 19 fatorial, Então, agora nós estamos em condições agora de escrever. Alguém está entrando? Deixa eu ver se alguém está entrando. Ninguém está entrando. Agora nós estamos em condições de escrever, então, a derivada enésima da função logaritmo, Então, vamos escrever aqui. Enésima, tá certo? Enésima é qualquer um natural. Ele pode ser 1 milhão, 1 trilhão, ou qualquer ordem que nós queiramos, 1 milhão, 1 trilhão, qualquer. Então, isso aqui
Veja aqui, então, dependendo da paridade de n, ele pode ser positivo ou negativo, né? Se n é par, então o expoente é negativo. Se n é ímpar, é positivo. Então, vamos escrever aqui, menos 1 elevado a n. Por exemplo, se n é par, então vamos fazer n menos 1. Por que n menos 1, né? Porque se n é par, então n menos 1 é ímpar. Menos 1 elevado a um expoente ímpar vai dar negativo, menos 1. Se n é ímpar, n menos 1 vai ser par. Então, menos 1 elevado a um expoente par vai ser positivo esse aqui, certo? E aqui nós temos n menos 1 fatorial sobre x elevado a n, certo? Então, aqui nós encontramos a forma para encontrar a derivada de ordem n da função logaritmo. Tudo bem, meninos? Deixa aqui, ok, né? Luiz Paz? Joia, ok, tá. Vamos agora descompartilhar nossa mesa, nossa loja virtual. Loja não. Lousa, lousa virtual. E vamos a compartilhar nossos slides de novo, né? Vamos a voltar para nossos slides. Tá certo, né? O próximo exemplo aqui que estamos considerando é x elevado a m e queremos tomar a enésima derivada. Tá certo? Bom, é fácil ver aqui, provavelmente você vai ver, né? Se nós temos aqui a função potência, né? Do expoente, vamos por 5. E nós queremos tomar a derivada de ordem 6. A que vai ser igual a derivada? Veja de novo, né? Vamos supor que nós temos potência 6, x elevado a 6. X elevado a 6. E nós queremos tomar a derivada de ordem 7, por exemplo. A que vai ser igual a derivada? Tá vendo? Veja, nós temos aqui x elevado a 6, né? Potência 6. E nós queremos tomar a sétima derivada. A que será igual a derivada? Pensem, x elevado a sexta, potência, e nós queremos tomar a sétima, a derivada de ordem 7. Sim, estou aguardando respostas, participações. Seria 7x36. Concordam? Concorda com o Luiz Paz? Ele fala igual a 7x elevado a 36. Eu tenho aqui a função potência x elevado à ordem 6, né? x6. Eu quero tomar a derivada de ordem 7. O grau da potência é 6 e a ordem da derivada que queremos calcular é 7. Aqui será igual a derivada. Vamos a pergunta era essa, né? Deixa eu ver aqui. A pergunta era essa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem aqui x 6 e aqui eu quero calcular a derivada de ordem 7. Certo? A derivada de ordem 7. Vamos aqui, ó. O Luiz Paz fala que é 7x elevado a 36. O que acha? Concorda? Vinícius Araújo fala concordo. Na verdade, isso aqui seria 6, 0, né? Não seria 0? O que acontece quando você vai derivando? Veja, se você pega a primeira derivada, quando deriva a primeira vez,
a función potencia va a ser igual de orden 5, ¿no? O grado va a ser 5. X va a ser 6 veces x5. Segunda derivada va a ser igual a 30 veces x4, ¿no? Entonces, conforme você vai derivando, a función potencia va a ir perdiendo o expoente, va disminuyendo en 1. Por tanto, cuando usted va a llegar a sexta derivada, ele vai ser igual a 6 fatorial, né? Certo? Vai diminuindo 6 fatorial. A 6 fatorial é um número, é grande, mas é um número. Aí quando pega a sétima derivada, vai ser dar 0. Tudo certo? Tudo bem, tá certo? Tá. Quando vai diminuindo, né? É por isso que agora vamos a descompartilhar aqui a lousa virtual e vamos voltar para os slides. Tá certo? Então, assim, essa fórmula que está aqui, do lado direito aqui, ela vale desde que o M seja maior que N. Se N igual a M, então a derivada de ordem mésima vai ser M fatorial. Tá certo? Se N é maior que M, a derivada vai ser igual a 0. Então, essa fórmula aqui vale para o caso de M ser maior que N. Certo? Aí, veja, o expoente vai diminuindo, né? Vai de M, depois multiplica por M-1, multiplica por M-2, até a derivada de ordem que você quer calcular. E vezes x elevado a M-N, né? Quantas vezes você vai subtrair o expoente M. Nesse caso aqui, vai subtrair N. Certo? Bom, uma fórmula que também não precisa decorar, precisa fazer. Então, essa é uma fórmula não precisa decorar. As fórmulas prontas, elas servem para quando você tem tudo na mão, né? Agora, como vivemos um mundo quase virtual, né? Tudo está ao alcance. Então, as pessoas inteligentes agora se caracterizam por saber onde encontrar a informação. Então, não é só por lembrar tudo, né? Seria bom lembrar, mas é quase impossível lembrar todas as fórmulas, né? Mas saber onde, por exemplo, pegar a informação que você está procurando. Então, isso agora é o mais importante. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem, né? Vamos a continuar, então. Bom, vamos agora a ver algumas propriedades das derivadas de ordem superior, né? Supondo que as funções f e g possuem derivadas de ordem n em um ponto arbitrário, x0, tá vendo aqui? Então, f e g possuem derivadas de ordem n em x0. Então, se a gente quer fazer, né, calcular a enésima derivada da combinação dessas duas funções, pode ser f mais ou menos, né, no ponto x0, né? Então, aqui temos a propriedade linear, certo? Aqui, obviamente, essa propriedade vale se você tem mais funções que têm derivadas de ordem n no ponto x0. Só que, para questões didáticas, nós consideramos os dois pontos. Duas funções, né? E aqui nós temos aqui uma regra também que é muito importante, né? Mas aqui nós queremos calcular a derivada enésima do produto das funções no ponto x0. Certo? Aqui tem um produto, né? O produto de f de x, derivada enésima no ponto x0. Veja aqui, o desenvolvimento aqui não é muito difícil de lembrar. É praticamente como se você desenvolvesse o binômio de Newton. Certo? Aqui vai ter n mais um termo, vai ser n mais um termos. Vai ser aqui, CNK, como dizemos aqui, é o número de combinações de n elementos por grupos de k elementos. Certo? E aqui seria a derivada de ordem n menos k, da função f no ponto x0, vezes a derivada de ordem k do ponto x0. Aqui podemos explicitar essa fórmula, alguns termos. Primeiro termo é quando k igual a 0. Se k igual a 0, o que acontece? Aqui tem Cn0. Nós vimos já que Cn0 é igual a 1. Aqui fica 1, né? E aqui k igual a 0 ficaria n. Então, aqui seria a derivada de ordem enésima no ponto x0. E aqui, por convenção, como vimos, não? Quando k aqui é 0,
Aqui nós entendemos como simplesmente sendo a função g. Aqui. Certo? Nós escrevemos aqui por convenção. Aqui, né? Deixa eu ver se acho aqui. Está aqui. Aqui, está vendo aqui? Quando tem aqui a EF, supostamente derivada de ordem zero aqui, né? Uma anotação, né? Vai ser entendido como f de x. Vamos voltar aqui a regra. Aqui. Agora o próximo termo é... O primeiro foi quando k igual a zero. O próximo termo vai ser quando k igual a 1. Então aqui vai ser CN1. Certo? CN1. Esse aqui termo também é fácil de encontrar. CN1 vai ser igual a N, né? Se você desenvolve aqui o número de combinações. Tudo bem, vamos deixar aqui. Vezes a derivada de ordem, a derivada da função f de ordem n menos 1, né? Porque k igual a 1. E aqui a vezes a derivada da função g. Aqui, obviamente, depois o próximo termo quando k igual a 2. Aqui, né? E assim até chegar ao último termo. O último termo é quando k igual a n. CNN igual a 1. 1, né? E aqui vai ter Cn menos n, vai dar zero. Então, a derivada f de ordem zero é a própria função f. Tá aqui. Então, essa forma também é fácil lembrar. Então, não precisa lembrar esse desenvolvimento, mas precisa lembrar que o desenvolvimento da derivada de ordem n do produto de duas funções é a mesma coisa que o desenvolvimento do binômio de Newton. Certo, né? E as provas dessas fórmulas aqui, ele segue da definição das derivadas. Tá certo? A primeira seria, não? E a segunda é uma prova técnica, que você usa indução por n. Ou seja, você supõe que vale para n igual a 1, assume que vale para um determinado n, e aí você, ou n igual a k, por exemplo, aí você prova que vale para a derivada de ordem k mais 1. Bem? Então vamos a lembrar essas fórmulas aqui. Deixa eu ver se alguém está entrando. Ninguém. Tudo bem? Antes de começar o exemplo, alguma dúvida até aqui? Tudo certo, né? Então vamos a continuar. Tudo bem. Agora vejamos aqui, né? Vamos a escolher aqui uma função. Essa função não é muito fácil derivar, mas vamos tentar fazer, né? Veja aqui. Nós queremos calcular a derivada de ordem 50 dessa função que está aqui. Já a primeira derivada já é complicadinho para fazer. Imaginem a segunda, a terceira. Obviamente, a gente não vai seguir o caminho que seria natural, né? Encontra a primeira derivada, aí vai a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Puxa, vai ser um dor de cabeça tremendo calcular essas derivadas. Praticamente, se você quer calcular as 50 derivadas de forma manual, sem nenhuma estratégia para calcular, obviamente você vai passar o dia inteiro calculando derivada. E isso, cara, se fosse 100 ali, vai passar o dia inteiro desde que você calcule direitinho, porque se você erra um sinal, aí errou tudo, né? Vai ter que fazer de novo. Então, tem que ter muito cuidado, né, quando se calcula. Então, para não fazer essas contas derivando uma vez, uma vez por vez, né? Então, a gente vai transformar um pouquinho. Primeiramente, vamos a transformar essa função aqui, dar uma cara mais simples. Para ver se simplifica, né? Veja aqui, 1 mais x sobre raiz quadrada de 1 menos x, a gente pode escrever da seguinte forma, né? O que eu fiz aqui, né? Eu vou somar 1 e menos 1. Aqui, 1 e menos 1. Tá certo? Aqui somei 1 e... Deixa eu ver aqui. Aqui é... Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui somei 1 aqui. Aqui. Somei 1. E subtraí 1 aqui. Tá certo? Aqui, como está com menos aqui, eu ali com mais x. Então, está aqui o numerador, não alterou. E agora, o que eu vou fazer aqui? Veja aqui. Aqui fica 1 mais 1 é 2, né? 2 sobre raiz quadrada de 1 menos x. Mas raiz quadrada de 1 menos x, eu vou escrever como 1 menos x elevado a menos 1 meio. Tá certo? E aqui ficou menos 1 menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x. A 1 menos x, eu posso escrever como sendo o quê? Raiz quadrada de 1 menos x vezes raiz quadrada de 1 menos x. Aí eu cancelo raiz quadrada de 1 menos x, pode ficar raiz quadrada de 1 menos x, que eu posso escrever como 1 menos x elevado a 1 meio. Certo? Bom, significa que isso aqui
está um pouquinho melhor que essa função que está aqui. Tá certo? Derivar essa função que está aqui é um pouquinho mais fácil que derivar aquela função inicial. Também em testes, né? Um pouquinho mais fácil, mas vai facilitar. Por que vai facilitar? Porque à medida que eu vou calculando as derivadas, vai permitir simplificar alguns termos, certo? Vamos calcular, vamos calcular as três primeiras derivadas para olhar se tem alguma lei de formação das derivadas, né? De vez em quando, para poder simplificar, certo? Então vamos lá, então. Vamos calcular a primeira derivada. Primeira derivada, primeiro calculamos a derivada desse primeiro termo que está aqui, certo? E depois calculamos a derivada desse que está aqui. Calculamos a derivada que está aqui, veja aqui tem o 2. 2 por quê? Porque 2 é constante, né? Essa derivada. Então, esse menos 1 meio vai descer, por isso fica aqui, vai ficar aqui. Aqui tem o 2, por exemplo, aqui. Esqueçam aqui esse menos aqui. Daqui a pouco vai ficar claro. Então, tem o 2 aqui, aqui. Tá certo? Aí desce o expoente, menos 1 meio. Aqui fica 1 menos x. E aqui fica, qual seria o expoente? Seria menos 1 meio, menos 1, que dá menos 3 meios. E vezes a derivada de 1 menos x. A derivada de 1 menos x é menos 1. Por isso que aqui ficou menos. Tá vendo aqui? Aqui. E aparece com menos. Tá. Aqui aparece aqui tem menos. Tá certo? Agora vamos para o segundo termo aqui. Temos que encontrar a derivada desse que está aqui, né? Veja, aqui tem menos. Tem um menos, está aqui. O que vai ficar aqui? Vai descer 1 meio. Está aqui. Aqui fica 1 menos x, vai ficar 1 meio menos 1 meio. Tá certo? E aqui vai ficar vezes a derivada de 1 menos x. A derivada de 1 menos x menos 1, por isso ficou aqui menos 1. Tudo bem? Aqui vamos a simplificar um pouquinho, né? Menos com menos aqui dá mais, por isso aqui aparece aqui mais, né? 2, 1 meio, x menos 1. E aqui é a mesma coisa, né? Menos com menos também dá mais. Aqui. Subindo aqui. Então, essa aqui é a primeira derivada da função f. Agora vamos a derivar a segunda, né? Segunda derivada. A segunda derivada vai ser a derivada dessa função que está aqui, que acabamos de encontrar. Certo? Então, aqui, vamos a primeiro derivar o primeiro termo. Esse termo que está aqui. Vamos derivar aqui. Então, deriva, né? Veja que tem, esse menos aqui vai aparecer daqui a pouquinho. Aqui tem 2, tá certo? 1 meio, porque são constantes. Vezes o expoente que vai descer, menos 3 meios está aqui. E aqui fica 1 menos x elevado a quê? Menos 3 meios menos 1, que dá menos 5 meios. Certo? E vezes a derivada de 1 menos x, que dá menos 1, por isso que aqui ficou menos. Tá bom? Agora vamos derivar esse termo que está aqui. Aqui fica 1 meio. Veja, aqui tem menos, mas daqui a pouco vamos saber por que menos. Aqui tem 1 meio. O que mais? Vai descer esse menos 1 meio. Tá aqui, desceu. Aqui vai ficar 1 menos x elevado a menos 1 meio menos 1. 1 menos x menos 3 meios. Tá aqui. E vezes a derivada de 1 menos x, que deu menos 1, por isso aqui ficou menos. Simplificando de novo, né? Aqui tem menos por menos vai dar mais. Aqui tem 2, 1 meio, 3 meios. 1 menos x elevado a menos 5 meios. E aqui também, menos com menos dá mais. Então vai ficar aqui 1 meio. 1 meio. Vezes 1 menos x elevado a menos 3 meios. Tá vendo aqui? Já tem quase uma formação, né? Uma lei de formação. Estão aparecendo já os expoentes aqui. Olha os coeficientes. E os expoentes de 1 menos x eles estão diminuindo. Tá vendo aqui? Mais ou menos, né? Essa é a segunda derivada. Vamos calcular a terceira derivada agora. A terceira derivada. A terceira derivada é a derivada da segunda derivada. Tá certo? Vamos a lembrar esse camaradinho que está aqui. Qual seria a derivada desse que está aqui? Veja que vai repetir 2 vezes 1 meio vezes 3 meios, tá certo? Ele vamos ter lá. O que mais? Vai descer menos 5 meios, aqui, e vezes 1 menos x elevado a menos 5 meios menos 1. Ou seja, vai ser menos 7 meios. E vezes a derivada de 1 menos x, que vai dar menos 1. Certo? Está aqui, vamos ver se... Aqui. Aqui já está aqui. Isso. Como dizíamos, né? E também, vamos a calcular agora a derivada desse camarada aqui, do segundo termo que está aqui. A derivada vai ser igual a quê? 1 meio, vezes 1 meio,
vezes menos 3 meios, aqui, vezes 1 menos x elevado a menos 3 meios menos 1, que vai dar menos 5 meios, certo? E vezes 1 menos x, a derivada de 1 menos x que dá menos 1, vai ser menos aqui. Está aqui, tá vendo? Vamos agora a simplificar os sinais, aqui menos com menos dá mais, perfeito, aqui tem 2, 1 meio, 3 meios, 5 meios, 1 menos x, menos 5 meios, né? E aqui também menos com menos dá mais, certo? 1 meio, 3 meios, tudo bem? Já mais ou menos dá para entender, né? Dá para ver. Veja que quando calcula a derivada de ordem 3, o que tem abaixo aqui? Os produtos dos dois aqui, tá vendo aqui? 2 vezes 2 vezes 2, no denominador. Então vai ficar 2 ao cubo. Certo? Aqui. E vai ficar 2 vezes 1, 3, 5. Tá vendo aqui? Tem aqui os números ímpares, né? 1, 3, 5. Ou seja, esse aqui, 1, 3, 5, né? Esse aqui, e aqui. E o expoente daqui. Menos 5 meios, né? Aqui. 3, 5 meios. E aqui, o segundo também vai ficar... Não, aqui é 7 meios. Aqui eu acho que aqui eu errei. Aqui é 7 meios, tá vendo aqui? Esse expoente é o mesmo que está aqui. Menos 7 meios. Então, assim, se vocês olham aqui a formação, aqui vai ter 2 elevado a 50 aqui. Tem aqui. Porque aqui, quando era de 3, era no denominador 2 elevado ao cubo. E aí, aqui tem o 2, que se repete. E aqui no numerador, o produto, aqui tem 1 vezes 3 vezes 5. Então, aqui vai ser 1 vezes 3 vezes 5 até chegar a vezes 99. Certo? E aqui o menos x, esse expoente que está aqui, eu posso escrever da seguinte forma, 101 sobre 2. Aqui. A mesma coisa vamos passar aqui também. Aqui tem 2 elevado a 50. E repete, 1 vezes 3 é só até 97. Porque aqui veja, aqui tinha 5 a mais aqui, não é? E aqui não tem, então por isso fica 97. E a mesma coisa aqui com o expoente. 1 menos x, aqui pode escrever então menos 99 sobre 2, é o expoente. Obviamente aqui vamos a tomar um fator comum, né? Qual que é o fator comum? O fator comum é esse camaradinha que está aqui. 1 vezes 3 vezes 5, até vezes 97, tudo dividido por 250. Tá certo? Está aqui, esse camaradinha aqui. Aqui. E também o fator comum seria 1 menos x elevado a menos 101 sobre 2. Porque esse aqui é menor que esse camaradinha que está aqui. Se colocando em evidência aqui, o que vai ficar? O primeiro termo vai ficar 2 e vezes 99, que está aqui. E aqui, o que vai ficar? Vai ficar 1 menos x, simplesmente. Tá certo? E aqui, aqui 2 de 99, né? Vai dar quanto? 198. Mais 1, 199 menos x. Então, fica dessa forma que está aqui. Então, como podem ver, né? Algumas vezes, primeiro você tem que transformar a função, aí depois calcular as primeiras 3 ou 4 derivadas, né? Para aí ver uma formação, como vai formando. Fica mais fácil. Porque se do contrário, seria muito complicado. Vamos ver se tem alguma dúvida. Tudo ok, né? Tudo bem. Vamos passar então para o próximo exemplo. O próximo exemplo que nós queremos encontrar é a derivada de ordem 100 do produto x vezes exponencial de x. Tá certo? X vezes exponencial de x. Nós queremos calcular a derivada de ordem 100 desse produto, né? Obviamente não vamos calcular a primeira derivada do produto, aí depois a segunda, a terceira, né? Então, seria uma tarefa muito complicada de fazer, né? Não é necessário. Nós vamos usar essa fórmula que está aqui. A fórmula de Newton-Leibniz, essa que está aqui. Veja que para nosso cálculo aqui, o x0 vai ser um ponto qualquer x, né? O f vai ser x e o g vai ser a função exponencial. Certo? Nós temos que saber uma coisa aqui, né? Com relação aqui. Veja que a função x, a partir da segunda derivada, ela vai ser zero. Porque se você tem x, a derivada de x dá 1. A segunda derivada de x
dá zero. A terceira derivada dá zero, a quarta derivada dá zero. Então, todos os... Vejamos aqui na fórmula Newton-Leibniz, aqui. A fórmula Leibniz. Todos os termos que contêm as derivadas a partir de ordem 2 para frente vão ser iguais a zero. Então, todos os termos que contêm as derivadas de ordem 2 para frente da função x vão ser igual a zero. Então, muitos termos se vão anular. Temos que levar em consideração isso aqui, né? Vamos lá. Então, essa aqui é a fórmula de Leibniz para calcular a derivada de ordem 100 desse produto que está aqui. Certo? Aqui tem a fórmula. Quando cai igual a zero, temos a primeira, igual a 100 aqui, até chegar. Aqui temos até chegar aqui ao penúltimo termo e ao último termo. Veja aqui, no primeiro termo, esse aqui vai ser zero, né? Porque eu tenho aqui a derivada de ordem 100 de x, vai se anular. No segundo termo, vai ter a derivada de ordem 99 de x, também se vai anular, certo? Até chegar ao antepenúltimo termo aqui, antepenúltimo. O antepenúltimo termo vai ser o CN 197, né? 197. O número de combinações de 100 elementos por 97. 97, né? Um grupo de 97 elementos. E vai ficar a derivada de x elevado ao quadrado. Vezes a derivada exponencial de x elevado a 97, né? 97. Isso. 97. O que vai acontecer? A derivada segunda vai ser zero. Então, todos esses termos que estão aqui, vamos separar aqui. Todos esses termos aqui vão ser iguais a zero. Por quê? Por causa da derivada da função x. Que todos os termos, a partir da segunda ordem, se anulam, né? Então, o que vai ficar? Vai ficar o penúltimo. Vai ficar o penúltimo e o último. Agora é fácil. O penúltimo termo, né? Veja aqui. 199 vai ser igual, calculando aqui, vai ser igual a 100. A derivada de x dá 1. Vezes a derivada da função, a derivada de ordem 99 da função exponencial. Nós dizemos que a derivada da função exponencial é a única função que é a mesma, né? Então, você deriva tantas vezes como quiser, a derivada será a mesma. Então, aqui tem x, tá? Isso aqui com relação ao penúltimo termo. E o último. A derivada de ordem zero, como dizíamos, é x, é o próprio x, né? Está aqui. E aqui a derivada de ordem 100 da função exponencial, que é a mesma. Aqui colocamos em evidência a função exponencial, e aqui vai ficar função exponencial vezes 100 mais x. Então, esse aqui é a derivada de ordem 100 do produto x vezes função exponencial. Tudo bem, pessoal? Aqui, alguma dúvida com relação a esse exemplo? Tudo tranquilo? Ok, tá tranquilo, né? Bom, eu vou postar o PDF dessa videoaula, né? Aí vocês, com mais calma. Vamos a voltar agora para nossos slides. Bom, agora nós já sabemos também derivar funções de ordem que nós queramos, né? Aqui não sempre vai ser fácil, mas, no princípio, sabemos fazer. Agora vamos a definir, usando a derivada, né? O crescimento de funções. Essas propriedades de saber que a função cresce ou decresce num certo intervalo é importante quando vamos a construir gráficos, por exemplo. Uma das aplicações, construir gráficos. E entre outras, né? Então, antes de poder usar a derivada para saber o crescimento e decrescimento de funções em alguns intervalos, vamos a introduzir a definição de funções monótonas. Certo? Vejamos aqui, né? Nós temos uma função f definida num intervalo x, né? Que é um intervalo de r, a valores reais. Dizemos que essa função aqui chama-se crescente. Quando que ela chama-se crescente? Para qualquer x1, x2 que pertence ao domínio,
tais que x2 é maior que x1, segue que a imagem da função no ponto x2 é maior que a imagem da função no ponto x1. Certo? Então, nesse caso, dizemos que a função é crescente. A função chama-se decrescente no conjunto x, se para todo x1, x2, com x1 menor que x2, segue, né? Que a imagem da função f de x1 é maior que a imagem da função f no ponto x2. Certo? Eu vou fazer agora graficamente aqui para poder entender, né? E aqui temos o seguinte, né? A função f é não decrescente no conjunto x, não decrescente, né? Se para todo x1, x2, está que x1 menor que x2, significa então que f de x1 é menor ou igual que f de x2, não decrescente, não decresce. E a função f de x é não crescente, conjunto x, se para todo x1 e x2 que pertence ao domínio, x1 e x2, está que x2 maior que x1, então significa que a imagem no ponto x1 é maior ou igual que a imagem da função no ponto x2. Certo, né? Se uma função tem alguma dessas quatro propriedades, diz que a função é monótona. Então, às vezes, você fala a função monótona crescente, monótona decrescente. Tem essa propriedade, né? Agora, vou descompartilhar aqui um pouquinho o slide, né? E vou compartilhar a nossa virtual para poder explicar aqui. Graficamente, para poder vocês verem, né? Vamos apagar isso. Vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Vejam aqui. X, y, né? Nós temos aqui a função y igual f de x. Tá certo? F de x. Vamos supor que nós temos aqui x1 e x2. Tá certo? Dois elementos que ao domínio. Vamos supor que aqui o x1 seja aqui. E aqui tem a x2. Tá certo? x1 e x2 são elementos arbitrários que pertencem ao domínio da função f. Certo? Arbitrários. Vamos supor que ele está definindo um intervalo. Vamos supor que seja A e B. Tá certo? Não está descartado que x1 pode ser A e x2 pode ser B. Tá certo? Então, para qualquer pontos que estão no domínio da função, tais que o x2 é maior que x1, né? Então, siga que f de x2 é maior que f de x1. Nesse caso, nós dizemos que a função é crescente, né? Então, vamos escrever assim, f é crescente. Então, o que significa em termos de gráfico, né? Em termos de gráfico, significa que a função pode ser dessa forma aqui. Pode ser assim. Certo? O próprio nome já é sugestivo, né? É crescente. Por exemplo, a imagem de f de x1, aqui, né? Aqui temos f de x1. A imagem f de x2 está aqui. Aqui seria f de x2. Então, é fácil ver que a imagem de f no ponto x2 está aqui. A imagem de f no ponto x1 está aqui, né? Então, se x2 é maior que x1, então a imagem no ponto x2 é maior que a imagem no ponto x1. Certo? Ou a função pode ser assim, ou também pode ser assim. Por aqui, né? Então, nesse caso aqui, vamos ver um pouco nas aulas. Aqui, aqui dizemos que a função é crescente, côncava para cima, e a função aqui é crescente, côncava para baixo. Então, isso aqui vamos a saber um pouco mais para frente também com o uso da derivada, né? Por enquanto, a função é crescente dessa forma que está aqui, né? Analogamente, nós podemos dizer que a função é decrescente, né? Rapidamente aqui, usando aqui mais. Aqui você tem x1, x2. Tá certo? X2 maior que x1. Então, a função decrescente, o gráfico mais ou menos vai ser assim. Aqui, mais ou menos. Aqui você tem o A, aqui você tem o B, por exemplo. Então,
vai decrescendo dessa forma aqui. Veja, o x1 é menor que x2. No entanto, a imagem de f de x1 está aqui. Que seria f de x1. A imagem no ponto x2 está aqui. F de x2. Então, nesse caso, nós decimos que a função aqui é decrescente. Certo? De novo, também pode ser decrescente côncava para baixo ou decrescente côncava para cima. Isso aqui vamos ver depois. Portanto, é assim. Tudo bem, pessoal? Aqui a explicação gráfica da chama função crescente e decrescente. Isso aí vai ser muito importante quando vamos a construir gráficos. Vai ser muito importante, né? Então, vamos agora a descompartilhar aqui a lousa virtual. E vamos a voltar para os slides. Bom, aqui vamos a hacer un pequeño ejemplo usando ainda no vamos a usar cálculo diferencial, simplemente a definición, ¿eh? Vamos a mostrar que la función 2x elevado a 4, potencia 4, es crescente no conjunto, no intervalo de 0 até mais infinito, porque está fechado en 0, y es decrescente no conjunto de menos infinito até 0. ¿Cierto? Entonces, primero vamos a analizar ese primer intervalo, de 0 até más infinito. ¿Cierto? Y vamos a probar entonces que esa función es crescente. ¿Qué significa eso, no? Vamos a pegar dos puntos arbitrarios que están nesse intervalo que está aqui, x1 e x2, né? Ou seja, os dois são maiores ou iguais a 0. Certo? O x1 pode ser igual a 0, então o x2 já seria maior que 0. Certo? E estamos pegando que x2 é maior que x1. Arbitrários. Então vamos a ver as imagens da função nesses pontos, né? Ou vamos fazer aqui f de x1. Para dizer que a função é crescente, nós temos que provar o quê? Que y de x1 menos y de x2 tem que ser menor que 0. Tá certo? Por quê? Porque vamos a provar que y de x2 é maior que y de x1. Certo? Vamos provar isso aqui. Y de x1. Y de x1 é igual a essa função que está aqui, só trocar x por x1. Tá aqui. Y de x2. Só trocar x por x2, está aqui também, né? E aqui vamos a colocar em evidência o 2. Colocamos 2 em evidência e fica o quê? x1, 4, menos x2, 4. Mas x1, 4 e menos x2, 4 nós podemos escrever como diferença de quadrados. Aqui. Tá vendo? Diferença de quadrados aqui. E, a sua vez, essa diferença aqui de quadrados que está aqui, ó, um é diferença de quadrado, outro é soma de quadrados, aliás, né? Então, certo? Aqui é x menos 1 ao quadrado e menos x2 ao quadrado, depois escrever da seguinte forma. Como um produto da diferença e da soma. E aqui continua x1 ao quadrado. Esse x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, ele sempre vai ser positivo. Sempre, sempre, né? Porque o x1 pode ser 0, mas o x2 não é 0. O x2 é maior que x1. Então, esse aqui sempre vai ser positivo, sempre. E também, x1 e x2 também vai ser positivo. Por que vai ser positivo x1 e x2? Porque eles estão no intervalo de 0 a infinito. Se x2 é igual a 0, o x2 não é 0, é maior que 0. Então, esse aqui também é positivo. Então, esses dois últimos parênteses são positivos. E o 2 é positivo, né? Então, o que vai determinar o sinal vai ser esse primeiro parênteses. Mas, por hipótese, o x2 é maior que x1, né? Tá certo? O x2 é maior que... Portanto, essa diferença vai ser negativa. Isso aqui vai ser... Aqui tem mais, menos, mais. Então, o produto vai ser menor que 0. Tá certo? Se esse aqui é menor que 0, significa então que yx2 é maior que yx1. Tudo bem? Aqui está a explicação que explicamos. Então, o que significa? Significa então que como x1 e x2 são pontos arbitrários desse intervalo, então concluímos que a função é crescente desse intervalo. Tá certo? De 0 mais infinito. Aqui estamos provando aqui o crescimento de uma função no intervalo sem uso da derivada, por enquanto. Tá bom? Vamos aqui. Agora vamos a provar que essa função que está aqui, ela é decrescente nesse intervalo de menos infinito a 0. Vamos a seguir o mesmo procedimento anterior, né? No intervalo de menos infinito a 0, vamos a pegar dois pontos arbitrários.
tal que x1 seja menor que x2. Tá certo? Veja que o x2 pode ser zero, né? O x1 não pode ser zero, o x1 já é menor que zero. Então vamos a olhar ou analisar o sinal dessa derivada aqui. Se essa diferença aqui é maior que zero, então significa que y de x1 é maior que y de x2. Ou seja, a função vai ser decrescente. Certo? Então vamos lá de novo. Tal como foi feito no caso anterior aqui, nós temos essa aqui. De novo, né? Veja aqui. Esse camaradinho aqui, ele é sempre positivo. Tá certo? Porque está elevado ao quadrado. Então, esse aqui não vai influenciar no sinal. Tá certo? Esse 2 também é positivo. x1 e x2, eles são negativos, tá certo? Por quê? Porque ele está no intervalo de menos infinito a zero. Então, aqui eu tenho um negativo. E agora, x1 e x2. Veja que x2 é maior que x1. Então, esse aqui vai ser positivo. Então, aqui tem positivo, positivo, negativo e positivo. Aliás, vamos ver. Aliás, esse aqui é positivo, esse aqui é negativo e esse aqui também foi negativo, né? Porque são dois números negativos. Então, mais por menos e por mais vai dar mais. Por isso que vai ser maior que zero. Ou seja, provamos que nesse intervalo que está aqui, a função é decrescente. Certo? Decrescente intervalo que está aqui. Tal como mostra o gráfico que está aqui. Aqui você tem o zero. À direita do zero a função é crescente. Está vendo aqui? A função vai para cima. Vai crescendo. Se tem um valor aqui, por exemplo, aqui. Você quer levar a imagem, está aqui. Se pega outro valor aqui, a imagem dele vai estar por aqui. E aqui, no intervalo de menos infinito a zero, a função vai ser decrescente. Ele vai decrescendo aqui. Tá certo? É muito parecido com o gráfico da função x ao quadrado, só que isso aqui está muito mais... o x4 ele está mais colado abaixo das ordenadas. Tá certo? Analogamente, isso aqui eu vou pular para passar a derivada. Estou vendo que o tempo está passando, né? Então, esse aqui também, analogamente, nós podemos provar. Então, que a função raiz quadrada de x mais 3 é crescente não nesse conjunto que está aqui. Que, por acaso, esse conjunto aqui seria o domínio da função, né? Porque essa função que está aqui, ela está definida para todo x maior ou igual a menos 3. Ou seja, a expressão que está dentro da raiz não pode ser negativa, né? Aqui o procedimento é o mesmo, né? Pega dois pontos arbitrários, x1 e x2, tal que x2 seja maior que x1. Aí faz a subtração e você vai verificar. Não é difícil de fazer. Certo? E aqui é o gráfico da função, né? Também é fácil ver que é crescente, né? Você pega um ponto aqui e aqui. Esse ponto que está à direita é maior que este. Então, a imagem aqui e a imagem aqui. Certo? As imagens são maiores, então. À medida que você vai pegando aqui. Certo? Então, essa função é crescente em todo o intervalo de menos 3 até infinito. Agora vamos usar o cálculo diferencial. O fato é que a ferramenta do cálculo diferencial ele vai simplificar muito a análise do crescimento e decrescimento. Veja que essas técnicas que nós usamos aqui, elas servem para determinadas funções. Agora, se você quer analisar uma função mais complicadas, obviamente vai ser muito difícil você estabelecer o crescimento ou decrescimento usando essas ferramentas que estão aqui. Esses aqui são exemplos muito simples, né? Então, nós temos aqui uma ferramenta que nos vai permitir dizer com certeza quando a função é crescente ou decrescente. Vejamos, então vamos anunciar esse teorema, né? A exigência que vamos fazer é que a função seja diferenciável no intervalo em questão, né? Então, vamos dizer que a função seja diferenciável no intervalo, primeiro, diferenciar o intervalo aqui. Né? E a função cresce. Vamos supor que a função cresce. De alguma forma, nós sabemos que a função cresce nesse intervalo. Se a função cresce nesse intervalo, o que significa? Se a derivada vai ser maior que zero. Tá certo? O que sabemos aqui? A função está definida um intervalo de A a B. A função é diferenciável nesse intervalo. E também sabemos que a função é crescente nesse intervalo. Então, se a função é crescente, então implica que a derivada da função nesse intervalo é maior que zero. Se a função é decrescente, significa que, então, que a derivada nesse intervalo é negativa. Tá certo? Vamos provar para o caso crescente.
certo? Para o caso decrescente. Vamos a pegar dois pontos x1 e x2 do intervalo AB, tal que x2 seja maior que x1. Vamos analisar essa relação que está aqui. F de x1 menos f de x2 sobre x1 sobre x2. Vamos ver o sinal. F de x1 é menor que f de x2. Por que é menor? Porque estamos supondo que a função é crescente, né? A hipótese, a função é crescente. E x1 é menor que x2, portanto, o que temos aqui? O numerador é negativo e o denominador também é negativo. Então, por isso que menos com menos dá mais. Então, esse aqui é positivo. Tá certo? Agora vamos a supor que x1 tende para x2. Isso aqui é o que seria que a derivada no ponto x2, né? Portanto, seria a derivada aqui. Como essa fração é maior que zero, significa que, então, que a derivada é maior que zero. Tá certo? x1 e x2 são pontos arbitrários do intervalo AB. Então, se a função é crescente em um determinado intervalo, segue que a derivada nesse intervalo é maior que zero. Se a função é decrescente, então a derivada nesse intervalo é menor que zero. Certo? Então, estamos estabelecendo uma relação. A função é crescente, derivada maior que zero. A função é decrescente, derivada menor que zero. Por enquanto, isso aqui, né? Agora, o seguinte resultado, que é o que mais vamos a usar, né? A função f contínua, intervalo e diferenciável intervalo B. Se a derivada é maior que zero, se a derivada é maior que zero, significa então que a função é crescente nesse intervalo. Se a derivada é menor que zero nesse intervalo, significa então que a função é decrescente nesse intervalo. Tá certo? É o contrário do teorema anterior. No teorema anterior que tínhamos, se a função é crescente, a derivada é maior que zero. Se a função é decrescente, a derivada é menor que zero. O que temos agora? Se a derivada é maior que zero, significa que a função é crescente. Se a derivada é menor que zero, num intervalo, a função é decrescente nesse intervalo. Tá certo? Então, nós podemos dizer, então, agora, um teorema único, né? A função é crescente num intervalo aqui, se e somente se a derivada do intervalo é maior que zero. A função é decrescente num certo intervalo, se e somente se a derivada é menor que zero nesse intervalo. Certo? Já temos aí, como se chama aqui, ida e volta, né? Ou condição necessária e suficiente. Então, o que precisamos agora? Para analisar a propriedade crescente de uma função, basta olhar para a derivada. Calcular a derivada e olhar se a derivada é maior que zero nesse intervalo. Se é maior que zero nesse intervalo, então a função é crescente. Se é menor que zero, então a função é decrescente. Tudo bem? Isso aqui facilita muito isso aí, então. Não, a prova é praticamente parecida, né? Então, vamos ver agora um exemplo aqui. Eu vou para o Paint para fazer, tá certo? Nós queremos analisar ou investigar o crescimento o decrescimento da função. Porque pode ser que a função só cresça, né? E não decresça. Ou pode ser que cresça e decresça em alguns intervalos. Tá certo? Então, vamos para a mesa, a lousa virtual. Deixa eu ver aqui. Para poder... Certo? Vou parar rapidinho aqui. Veja aqui, nós temos então a seguinte função, né? F de x igual, deixa eu ver qual é a função aqui, é x ao quadrado mais 3x menos 4. X ao quadrado mais 3x menos 4. Bom, todo mundo já sabe que o gráfico dessa função que está aqui é uma parábola, não é? Não é? Então, veja aqui, nós queremos, e aqui o x, ele está definido em todo R. Certo? Então, nós queremos analisar em quais intervalos da reta numérica a função cresce e em quais decresce, né? Então, para isso, já sabemos pelo teorema anterior que o crescimento de uma
función está ligado o sin now la derivada. Entonces vamos a derivar. La derivada aquí va a ser 2x mais 3. Tá certo? 2x mais 3. E agora, vamos encontrar o ponto crítico da derivada. Ou seja, f de x igual a zero. Ou isso aqui a gente pode escrever igual a zero. A derivada se vai anular quando x é igual a menos 3 meios, né? Assim, menos 3 meios. Então, o que é que significa isso aqui? Significa o seguinte, né? Esse ponto, aqui tem um ponto crítico, pode ter mais pontos críticos. Esse ponto crítico é dividir a reta numérica em dois intervalos. Aqui vou colocar aqui menos 3 meios. Aqui vai ser menos infinito. E aqui vai ser infinito. Tá certo? E aqui eu vou analisar o sinal da primeira derivada. O sinal. Assim. Certo? O sinal. Veja que a derivada... Vamos subir um pouquinho mais para cima. A derivada é essa que está aqui, né? Isso aqui eu posso escrever também assim. Aqui eu posso escrever assim. 2x mais 3 meios. Assim. Certo? É a mesma coisa. Aqui fica mais fácil para analisar o sinal. Então, quero saber o que acontece com o sinal da derivada quando x pertence ao intervalo de menos infinito até menos 3 meios. Obviamente, para saber o sinal, aqui tem infinitos pontos. Vamos escrever qualquer ponto desse intervalo. Qualquer ponto. Qualquer ponto. Por exemplo, aqui o ponto que é 0. 0 pertence aqui, né? E vamos colocar aqui o 0 aqui. O que acontece quando é 0? Quando é 0 aqui, vai ficar 0, aqui que é 3 meios. Vai ser positivo. Então, significa que a derivada aqui vai ser positivo nesse intervalo. E agora vamos analisar o que acontece com o sinal da derivada no intervalo de menos 3 meios até infinito. Escolhemos qualquer ponto. Não, está errado aqui. Aqui é negativo. Não sei o que estava escrevendo aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui é negativo, não sei o que queria aqui. X igual a menos 3 meios, tá certo? Menos 3 meios. Aqui, não é 0 para escolher, porque o 0 está à direita aqui. O 0 não pertence ao intervalo. Vamos escolher aqui um ponto que pertence ao intervalo. Obviamente não é 0, né? 0 está à direita. Aqui pode ser menos 5, por exemplo. Menos 5 pertence, né? Menos 5. O que acontece com quando x é menos 5? Aqui tem menos 5 e mais 3 meios vai dar negativo, né? Então a derivada aqui vai ser negativa. Aqui vai ser negativa. Derivada E agora, no intervalo de menos 3 meios, até infinito. Aqui podemos escolher 0. Se é 0 aqui, dá positivo. Então aqui a derivada aqui é positiva. Então, veja que a derivada é negativa no intervalo de menos infinito a menos 3 meios e é positiva de menos 3 meios a infinito, né? Então, podemos dizer assim, a função f é decrescente ao intervalo de menos infinito, um pouquinho mais para a direita, até menos 3 meios. A gente pode aqui fechar. Por que fechar? Porque menos 3 meios faz parte do domínio da função, né? E a função f é crescente em... Fecha também aqui 3 meios até mais infinito. Tá certo? E o gráfico já dá para fazer aqui. Apesar que o gráfico a gente ainda não pode fazer exatamente, mas já tem uma ideia mais ou menos, né? Lembrando que o gráfico é uma parábola, né? X, Y. E vamos a menos 3 meios aqui. Menos 3 meios. Certo? Vamos a ubicar o ponto menos 3 meios. Cadê menos 3 meios? Menos 3 meios seria quanto seria? Menos 3 meios. Seria menos 1,5, né? Mais ou menos. Vamos supor que seja aqui. Menos 3 meios aqui. E vamos a calcular o que acontece quando f igual a menos 3 meios. Vamos a calcular f de menos 3 meios aqui. Aqui vai ficar, aqui vai ficar 9 quartos, né? E menos 9 meios e menos 4. Tá certo? Vamos calcular rapidamente aqui. 9 quartos menos 9 meios
vai ser menos 9 quartos, não é assim? Menos 9 quartos. São os dois aqui, né? 4 aqui vai ser 18, é isso. Menos 9 quartos e menos 4. Sim. E aqui fica o quê? 4 menos 4, aí vai dar menos 16. E menos 9. Menos 25, né? Então vai ficar aqui menos 25 sobre 4. Certo? Menos 25 sobre 4. Menos 25 sobre 4, mais ou menos seria quanto? Seria menos 6, mais ou menos, né? Uma coisa aqui. Vamos ver. Aqui vai ser menos 25 sobre 4. Então estaria aqui mais ou menos, ponto aqui. Desse. Então veja aqui, no intervalo de menos 3 menos infinito a função cresce. Então a função vai para cima aqui. E de menos 3 vai decrescer. Mais ou menos, né? É fácil ver que o gráfico vai cortar em 2 pontos aqui. O que significa? Significa que essa função quadrática tem 2 raízes reais. Isso aqui, né? Tem 2 raízes reais. Facilmente dá para ver porque o discriminante é maior que zero. Tá certo? Tudo bem, então? O análise do crescimento da função nesses intervalos. Tem alguma dúvida? Vamos aqui ao... Se tem alguma dúvida? Tudo certo? Tá bom. Então vamos ver o último exemplo, então, né? O último exemplo que estão seria... Vamos observar aqui. Vamos continuar aqui. Vamos um pouquinho. O próximo exemplo que vamos a considerar é... f de x igual x ln de x, né? Nós queremos também analisar ou investigar o crescimento ou decrescimento dessa função que está aqui. Primeira coisa que observamos aqui, que o domínio dessa função é todo x maior que zero, tá certo? Porque o logaritmo está definido só para x maior que zero. Certo? Então, esse aqui é nosso domínio, x maior que zero. Tá certo? Por exemplo, esse tipo de função que está aqui é muito complicado analisar seguindo o método tradicional, por exemplo, né? Pegar 2 pontos positivos, x1 e x2, e fazer a diferença. Não vai ser muito... Então, vamos a calcular a derivada, né? Porque já vimos que o sinal da derivada ela está intimamente ligado ao crescimento e decrescimento da função. Aqui temos a regra do produto, a derivada de x, 1, então vai ficar ln de x, mais x vezes a derivada de ln vai ser 1 sobre x. Ou seja, vamos ter o quê? ln de x mais 1, certo? Próximo passo é encontrar o ponto crítico da derivada. Vai ser f de x igual a zero. Quais são os pontos críticos ou o ponto crítico, né? Ou seja, ln de x mais 1 igual a zero. Qual vai ser esse ponto aqui? Fica o logaritmo neperiano de x igual a menos 1. Ou seja, nós temos que x vai ser igual a e a la menos 1. Certo? Só temos esse ponto crítico, não tem mais. E elevado a menos 1. O número E, como dizíamos, é um número de Euler, né? Um número irracional, é igual a 2,71, 72, né? Alguma coisa assim, 81, 82. Tá certo? Então, 1 sobre que a mesma coisa seria 1 sobre E, né? 1 sobre E, esse aqui vai ser menor que 1. Certo? Porque o número de Euler é maior que 1. Portanto, a fração é menor que 1. Tá certo? Então, temos aqui. Então, vamos analisar agora o sinal, né? Da derivada. Então, para isso, nós temos aqui. Aqui nós temos zero, veja que aqui é aberto. Por que aberto? Porque o zero não faz parte do domínio, né? E aqui nós temos 1 sobre E. 1 sobre E. E aqui
no tenemos más infinito. Entonces, la verdad, tenemos dos intervalos para analizar o sinal de derivada. ¿Cierto? Y la derivada es que está aquí, esa camaradilla que está aquí. ¿Cierto? Entonces vamos a escoger aquí cualquier punto arbitrario de ese intervalo que está aquí. Cualquier punto arbitrario que pertenece aquí, 1 sobre E. ¿Cierto? Cualquier punto arbitrario que está aquí. Si você escolhe cualquier punto arbitrario que está aquí, obviamente va a ser número menor que 1, mayor que 0. ¿Concordan? Cualquier punto que está aquí, menor que 1, mayor que 0. ¿Qué acontece con un logaritmo? ¿Cuál es el sinal dele? Cuando no sabemos que a base dele ya es número E, mayor que 1. Y un número es menor que 1. Eu vou aqui ao chat para observar, né? O que acontece com o sinal do logaritmo quando a base é maior que 1 e o número é menor que 1? A base é maior que 1 e o número é menor que 1. Qual é o sinal desse logaritmo? É positivo ou negativo? Fica negativo. Todo mundo sabe, é negativo, isso mesmo. Certo? Vamos a voltar então. Então, para qualquer pontos que estão aqui, veja que todos os pontos que estão aqui, eles são maiores que 0 e menor que 1. Portanto, aqui o sinal aqui vai ser negativo, né? Certo? Cadê a derivada? A derivada está aqui. Vai ser aqui negativo. Então, o que significa isso? Que tá, por exemplo, aqui você pode pegar, vamos a pegar aqui alguma coisa para observar. 1 sobre E ao quadrado, por exemplo. Pode ser? 1 sobre E ao quadrado. Certo? 1 sobre E ao quadrado está aqui. Então, vamos a escrever aqui. 1 sobre E ao quadrado. Vai ser igual que ln, um pouco mais para baixo, para não fazer confusão. Então, vou ficar aqui. ln de 1 sobre E ao quadrado mais 1, né? Nós queremos saber qual é o sinal. Isso aqui vai ser igual que ln E ao quadrado, pode escrever como E a menos 2. Concorda? Mais 1. Isso aqui vai ser igual que esse menos 2 aqui vai descer com esse. Vai ficar menos 2 ln de E mais 1. O número e a base são iguais, então esse aqui vai ser igual a 1, né? Então vai ficar aqui igual a menos 1. Certo? Então aqui, como esse aqui foi arbitrário, né? Então significa que nessa faixa que está aqui, a derivada vai ser negativa. Certo? A derivada negativa. E aqui, vamos escolher, agora que queremos analisar o que acontece com a derivada no intervalo de 1 sobre E até mais infinito. Aí pega qualquer ponto arbitrário, por exemplo, pode pegar quanto aqui? 1. Pode ser 1, por exemplo. O que acontece quando é 1? Quando é 1, aqui o logaritmo vai ser igual a 0. E aqui 1, positivo. Aqui positivo. E assim nós podemos concluir, então, o seguinte, né? A função f de x, aí vem a ser x, ln de x aqui, né? Vamos escrever aqui assim. Ele vai ser crescente. Onde vai ser crescente? No intervalo. Posso fechar aqui. De 1 até. Veja por que posso fechar aqui. Porque 1 sobre E faz parte do domínio, né? Até mais infinito. E ela é decrescente. O intervalo aberto em 0 até 1 sobre E. Vou atrapalhar esse 1zinho aqui. Aí. Tudo bem, pessoal? Ficou mais ou menos claro o análise do crescimento da função x vezes logaritmo de x. Então, a derivada é uma forte ferramenta que temos à disposição para analisar o crescimento e o decrescimento de uma função. Tudo bem? Então, nós vamos parar por aqui. Eu vou parar a gravação aqui.